Oi, boa noite, pessoal. Tem gente por aí? Estou atrasada para variar, né? Vocês sempre sabem que eu me atraso, porque grande parte das vezes a gente discute um pouco. Eu termino o consultório tarde, e aí tive visitas importantes. Tive 2 médicos queridos que estão aqui com a gente, que é o Dr. Luiz Sela e a doutora Daniela, que são também médicos da medicina do estilo de vida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E minha amiga, doutora Luana, fazendo, né, a parte para que a gente consiga trabalhar e manter os vídeos. E aí o nosso tema de hoje é um tema super importante, porque a gente está olhando um pouco os padrões de obesidade, aquilo que coloca o potencial de trabalho e de intervenções, estratégias mais individualizadas em relação a esse ganho de peso, a esse paciente que se torna obeso. Qual é a linguagem dessa obesidade no corpo desse paciente? Então, assim, para discutir esse tema, eu convidei a nutricionista Ana Maria Troghetti. Oi, pessoal, boa noite. Dá oi para todo mundo. Tudo bom? Então, o que a gente vai colocar é se existe um olhar diferenciado em relação aos modelos de obesidade. Doutora Ana Maria, assim, como é que você vê na sua prática clínica? A gente tem questões que falam de obesidade ginoide, obesidade androide, que é essa mais androgenizada, uma obesidade mais para uma gordura molinha do tecido subcutâneo, uma obesidade visceral, né? E aí a gente vai entendendo essas questões. E a estrutura dos genes que se comunicam com esse corpo a partir dos gatilhos ambientais. Como é que cada um engorda? Tem gente que tem uma voracidade, a questão é um comportamento alimentar alterado. Existe uma voracidade, um desejo de gordura, salgado, existe uma voracidade de doce, existe uma compulsão no período da tarde. Ou noturna, né, que é muito comum também. Que é o Night Eating Syndrome. Tem. Então, assim, identificar isso faz diferença no seu trabalho? Como é que você tem visto isso? Faz muita diferença. Eu acho que quando a gente olha para um paciente como um todo, faz toda a anamnese, tanto alimentar, familiar, ver como é que é a rotina daquele paciente, quais as queixas que ele traz, e quando você vai lá, encosta nele, vê qual que é o tipo de gordura que ele tem, você consegue adaptar a alimentação para melhorar a perda de peso ou para qualquer objetivo que aquele paciente tenha a queixa que ele traz. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de gorduras que eu acho bem legal a gente diferenciar, que é o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo branco, que são 2 coisas muito diferentes, né? Tá. Que a gente pode ver. Que é isso, a gente não consegue ver no paciente, mas isso tá dentro da classificação do papel dessa gordura em relação às sinalizações internas e metabólicas nesse corpo. Então, o tecido adiposo marrom, como você tem lido sobre ele, como está esse conhecimento hoje na medicina? Então, o tecido adiposo marrom, ele é mais ativo, ele é o que tem mais mitocôndrias, e quando você olha na célula, o adipócito, que é a célula do tecido adiposo, ele tem várias globulinhas, várias gotículas de gordura que são ativas, que têm mitocôndria, que produzem energia. O tecido adiposo branco, se você olhar dentro da célula, é uma gotícula muito grande, onde a principal função dela, na verdade, é proteção contra um choque. Então é como se fosse você bater e voltar e proteger os órgãos contra alguma... Como se fosse um marshmallow. Como se fosse um marshmallow, exatamente. É um edredom, eu falo, é um edredom de gordura que aquele paciente tem. E se a gente olhar na estrutura genética desses pacientes, a gente tem muito paciente que vem de uma origem que passou muito frio, né, da Europa, lá dos países nórdicos, né, a gente vai vendo esse indivíduo, ele tem uma gordura que é quase como se fosse um edredom de gordura que o protegeu ao longo da vida. Uma manta mesmo. E a gente pode pensar
em estratégias. Aí, se eu for olhar, talvez, quando a gente pode pedir um perfil genético, né? Eles talvez tenham uma dificuldade de produção de calor, tem uma dificuldade de... Então tem o polimorfismo no UCP1, por exemplo, Isso. nas UCPs. Então a termogênese vai estar um pouquinho afetada. A maneira daquele indivíduo produzir calor, que nem a doutora Vânia falou, vai estar afetada e então o metabolismo vai estar um pouquinho mais lento. Em contrapartida, se você tem um polimorfismo, por exemplo, uma mudança no MC4R, tem muito a ver com esse comer emocional. Você vê isso muito com paciente mulher. Assim, eu tenho craving, que é aquela vontade de comer doce no final do dia, que é assim, você não consegue se segurar de tanta vontade, você tem que comer um chocolatinho. Ou no final da tarde, ou à noite. Então tem muito... Eu tenho que comer um chocolatinho. Pois é, às às vezes acontece. Chocolatinho. Do bem, chocolatinho do bem, certo, 100% pelo menos. Certo, É isso aí. Mas quando você vai perguntando para aquele paciente qual que é o histórico, como é que ele se relaciona com a comida e ele te retorna com essa queixa, eu não consigo muito controlar minha compulsão por doces, e você bate no teste genético, muitas vezes tem um polimorfismo no MC4R. Isso, exatamente. E aí, como a gente está aqui com visitantes, né, que trabalham com medicina do estilo de vida, essa questão, assim, quando a gente pensa em intervenções e estratégias na área de nutrologia, de nutracêuticos, isso faz uma diferença. Quando a gente vai lendo, assim, na medicina do estilo de vida, é claro que o exercício físico, não ficar muito tempo sentado, levantar a cada 2 minutos, trabalhar um exercício ativo em família, fazer as refeições em família, trabalhar esse paladar variado, ofertar uma dieta rica em frutas. Dentro do possível, a gente tem lutado por uma dieta sem radicalismo, mas que busque uma dieta mais vegetariana, com alimentos que são trazidos da natureza. Então, tudo isso na intervenção desses meus amigos que estão visitando aqui a clínica é muito importante. Mas a gente acaba aqui na nossa rotina, talvez individualizando um pouquinho, tentando entender na somatotipia desse paciente, que é aquilo que define se aquele corpo é mais forte ou se tem uma vulnerabilidade mais à perda muscular. A gente acaba definindo estratégias nutricionais e intervenções, tanto na dieta, no estilo de vida, como em nutracêuticos, para assessorar a dificuldade daquele gene de estabelecer os recursos de saúde e otimizar a queima calórica, ou mesmo essa voracidade. Então, assim, se você, na tua estratégia nutricional, então, muito bem, a gente vem lá, às vezes, nos testes genéticos. Grande parte dos pacientes apresenta genes de obesidade, senão nós não estaríamos vivos como espécie. Então, eu até tenho muita crítica em relação à leitura dos testes genéticos nesse setor. Por quê? Porque ali, o que a gente vai conseguir? Talvez um pouco mais de precisão naquilo que define o potencial de intervenções, mas dificilmente eu vou ter um paciente que não vai ter ou redução de queima, ou apetite maior para algum ou outro alimento, ou um ganho de peso com resistência à insulina. Então, a gente sempre vai ter, eu não peguei nenhum paciente na minha vida até hoje que não tenha algum genes, pelo menos em heterozigose, que é aquilo que é um pouquinho do pai que veio com algum defeitinho ou só da mãe, mas que tem uma possibilidade de se manifestar de uma maneira a não se tornar obeso ao longo da vida, principalmente se as nossas intervenções são certas nos primeiros anos de vida. Com certeza. Então é muito importante, é claro que muita gente vai ter o potencial de ganho de peso, mas a gente educa o genoma nos primeiros anos de vida. É aí que a gente insiste na tal da epigenética, né? Que é a hora que você encontra o papel dos médicos, da medicina do estilo de vida, das nossas nutricionistas que lutam tanto pela nutrição infantil e pela nutrição no período intragestacional.
dentro da barriga materna, você já está programando esses genes para se manifestarem da melhor forma. Então, essa intervenção que vai clicando o genoma através da metilação ou de modelos de estabilidade de um processo que não vai se manifestar como doença ao longo da vida. Então, aquilo que a gente fala do pêndulo da saúde. O pêndulo da saúde, o que, que ele faz? Quanto mais você finca saúde, 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 mais difícil aquele paciente sair da saúde, e aí ele se manifesta, mesmo com os genes de obesidade, ele vai apresentar um peso estável, porque ele foi exposto ao esporte. Então, tudo isso a gente fala para os nossos pacientes. Você né? cria uma tolerância genética depois de um certo tempo tendo um estilo de vida saudável e equilibrado. É o treinamento do genoma. O treinamento do genoma. Se educa o genoma. A gente vai telefonando pro genoma o dia Genética inteiro. não é desistir, né, doutora Vera? A gente telefona pro genoma. Ô, meu filho, não faça isso, né? Agora não é hora, né? Fica lá. Se mantém estável. A gente tem que trabalhar com isso. Tem genes que são mais teimosos, né? E aquela coisa que a gente fala da homozigose, quando se descobriu o gene da leptina, né? Então, ele tem resistência à insulina e tem resistência à leptina. Tanto o ponto de saciedade como a queima calórica vão estar prejudicadas. Então, esse paciente, olha, tem esse, mas tem também o MC4R. Aí é uma pessoa que vai ter voracidade, com ponto de saciedade baixo e não vai queimar tanta caloria. E às vezes com humor um pouquinho mais melancólico, então tem prazer em comer, aquela pessoa que precisa da comida, então fica mais complicado ainda, que entra numa parte até psicológica. Que é a questão dos centros de recompensa. Centro de recompensa, exatamente. Né? Então esse treinamento que a gente pode fazer, que é buscar outros setores que deem prazer, né? Através ou de terapia cognitiva comportamental, ou mesmo ensinando esse paciente a modificar o paladar, aquilo que a gente faz aqui, quando vem o paciente eu falo, não, troca esse por esse, vamos tentar tirar o sabor extremo doce de uma coisa com leite moça, ou uma coisa que come caramelo, balas, né, porque essa pessoa tem às vezes uma atitude mais mastigatória. Eu sempre investigo, a sua questão é mais mastigatória, nervosa, ou é mais cremosa? É colher ou é creque-creque? Isso define um pouco o padrão cerebral, né? E aí a gente vai negociar com isso. Né? A gente negocia, tem gente que é mais agressiva, creque-creque, mastiga-mastiga. O outro é mais chorão, mais mimado. E é engraçado porque são gorduras diferentes também. Essa pessoa do creme, ela em geral é mais molinha. Ela é mais deprimidinha, ela tem uma ansiedade, mas chora mais fácil. O outro não, mastiga, perde controle. Em geral, mais barriga, porque tem a ver com o tom da manifestação do neurotransmissor no comportamento alimentar. E aí, da manifestação dos defeitinhos do genoma nesse indivíduo. Então, ele pode ir, esse mastigador nervoso, ele pode ir para jogo, pode ir para bebida, pode ir para o tabagismo. A gente imagina fazer um programa anti-tabagismo, anti-comilança, né? Assim, nessa comilança que vem do transtorno. Eu acho que ensinar a comer correto e não ficar restritivo, que é uma tendência do comer, né, de uma maneira harmônica, trabalhar essa harmonia, não ficar de mal com a comida. Com certeza. Eu venho de uma fase da medicina que era muito mais assim, o endocrinologista ele tinha um papel restritivo. As dietas eram hipocalóricas, né, e restritivas, e a gente vivia dando adoçante artificial, refrigerante artificial. Deus me livre. Socorro, mas eu sou dessa época. Então, assim, nós pensávamos em redução de caloria, redução do açúcar refinado como ponto central. Aí passei pela época da restrição de gordura, e aí aquele volume gigante de carboidrato de pacotinhos, que também trouxe um volume enorme de crianças com voracidade, por conta de pacotes, né?
Então, hoje, essa linguagem que é diminuir, abrir o pacote e trazer uma coisa de descascar as frutas, descascar os vegetais, isso traz um diferencial enorme em termos de comportamento alimentar. Até porque abrir pacote é muito fácil. Aí você fica abrindo o pacote e comendo. E isso traz uma indução, porque normalmente o alimento de pacotinho, ele tem ali coisas que dão aumento do paladar. Aquela pipoquinha que a gente come na pós-graduação. Ela é uma pipoquinha mais natureba, mas ela tem lá os recursos para que eu coma o pacote inteiro, né, Lu? Então eu acabo comendo o pacote inteiro, 10 da noite, morta de fome, a gente vai e come o pacote inteiro de pipoca. Não tá bom esse negócio. Então vai ficando, né, uma mania. A gente fica com manias de pegar determinados alimentos, porque na época em que toda essa questão dos pacotes surgiram, eles vieram com recursos de melhor atração para o paladar na área do hipotálamo. Então vinham com mimos hipotalâmicos, né, dando mais vício, induzindo vício. Então tem muitos alimentos que você não consegue comer um só. Então acho que essas bolachas de pacote colorida, dificilmente uma criança vai conseguir se desapegar. Se ela comer um pacote de bolacha por 2 semanas seguidas, ela vai criar um vício. Então, me fala um pouco, o que você está pensando para um lanche de uma paciente que